Bom dia a todos. Meu presidente Major, colegas vereadores, minha vereadora Vânia. Muito bom dia à nossa imprensa que sempre prestigia o trabalho dessa casa, esse público presente que sempre também nos prestigia. Eu queria falar hoje, vereadora Vânia, e fazer uma reflexão sobre o que tem acontecido no nosso país e o que a gente tem visto na televisão nos últimos dias. A gente observa que, principalmente os jovens, a nossa juventude, o cidadão brasileiro, ele quis dar uma mensagem clara à classe política desse país. E eu entendo, de certa maneira, que cada um de nós, em diferentes âmbitos, seja câmaras municipais, prefeituras, assembleias legislativas, Câmara Federal, Senado e Presidência da República, nós temos que entender de que, de alguma maneira, nós temos que sim dar uma resposta. Eu queria falar especificamente do manifesto contra o monopólio do transporte público e a péssima qualidade desse serviço que é oferecido aos nossos palmenses e os cidadãos. E refletir, vereador João Campos, sobre a força que as redes sociais hoje impõem nessa sociedade que nós vivemos, a sociedade moderna. O chamado Facebook, uma nova ferramenta dessa nova geração que tem levado informação, disseminado ideias e tem feito muitos estragos, para o bem e para o mal. Eu queria refletir, vereadora Vânia, presidente, sobre o poder de mobilização da nossa nova juventude do Brasil, que há um tempo atrás agiria de outra maneira. E que hoje a gente vê que os jovens, eles têm poder de decisão, poder de articulação, e estão indo às ruas falar o que eles pensam e o que eles têm reivindicado. E isso é muito salutar, é justo. Eu entendo, nobres colegas vereadores, que no início desses protestos, quando ainda começou na cidade de São Paulo, ele era ainda modesto, um protesto isolado e até mesmo taxado pela presença daquelas bandeiras, daqueles partidos de esquerda, como um movimento partidário. E o que a gente observou é que esse movimento que era taxado como um movimento isolado, um movimento político ou um movimento partidário, ele se transformou em algo grande, de representação nacional. A minha opinião é de que o sentimento, vereadora Vânia, da classe média do Brasil, seja a classe alta, seja a chamada C+, e a C-, como os indicadores mostram, que é a classe daquelas pessoas, daqueles brasileiros que são assalariados, que esse movimento e esse manifesto, ele não é e não partiu daqueles nem muito ricos e também, vereadora Vânia, daqueles que são mais pobres, que passam mais dificuldades. Eu entendo que esse sentimento dessas pessoas, desses jovens que estão nas ruas de Palmas, é daquelas pessoas que trabalham todo dia, que dá duro, ganha pouco e não ganha nenhum centavo do poder público, que seja federal, estadual ou municipal. Essa é a minha opinião. Eu, ao longo desses dias, estive avaliando todo esse movimento, presidente Major, e encontrei na frase, no comentário do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, e aqui eu quero, independente de partido, de ideologia do ex-presidente Fernando Henrique, mas é uma pessoa que eu tenho um profundo respeito, que disse, e eu faço questão aqui de ler essa frase: os governantes do país precisam atuar entendendo o porquê desses acontecimentos nas ruas. Desqualificá-los como ação de baderneiros é um grave erro. Dizer que são violentos, nada resolve. Justificar a repressão é inútil. Não encontra apoio no sentimento da sociedade. Há razões para esses manifestos e para essas revoltas
elas se encontram na chamada carestia, ou seja, na fome, na carência e na escassez de coisas necessárias à vida. O problema, senhores, está na qualidade dos serviços públicos, na corrupção e no desencanto da juventude frente ao futuro. Eu acho que o presidente Fernando Henrique, o ex-presidente, foi muito sucinto e foi muito claro no que ele disse, que reconhece que essa mensagem foi um claro recado à classe política do Brasil. E que nós, políticos, sejam vereadores, parlamentares, prefeitos, temos que saber absorver isso de certa maneira e darmos uma resposta. Voltando à nossa realidade, realidade do município de Palmas, a gente observa que nas redes sociais está marcado um manifesto para a próxima quinta-feira, dia 20, às 17 horas. E na rede social, no Facebook, a gente já vê e observa que mais de 5.000 palmenses jovens já confirmaram a presença nesse manifesto. Mesmo que todos eles, ou parte deles, não compareçam, já é um sinal claro de que as pessoas não estão satisfeitas com o transporte coletivo do nosso município, em especial em relação ao monopólio desse transporte. Eu entendo, vereador Claudemir, que o mínimo que nós, vereadores, podemos fazer é demarcar uma posição clara a respeito desse assunto, sobre esse tema. A minha posição, independente da questão política e partidária, é de apoio e reconhecimento, desde que seja o manifesto pacífico, desde que seja um manifesto de pessoas civilizadas que vão às ruas protestar por seus direitos, eu acho que é legítimo e pertinente e nós devemos apoiá-los. Eu queria aqui, vereadora, trazer um depoimento que eu recebi nas redes sociais, inclusive, de uma estudante e que imprime muito bem o sentimento desses jovens que na quinta-feira vão às ruas. Abre aspas. Vereador, nós estudantes estamos sendo humilhados pela empresa. Colocam um só ônibus para levar e buscar. É uma vergonha. E ainda de 20 em 20 minutos. Tendo em vista a quantidade de alunos, usuários, um só ônibus, estamos sendo apelidados de sardinha enlatada. Um monte de alunos buscando um futuro melhor para assim contribuir com a sociedade. Mas somos assim tratados, como sardinhas espremidos dentro de um ônibus, humilhados, obrigados a ir, pois senão perdemos a aula. Esperamos por respostas e soluções. Linha 09 da UFT. Obrigado. Fecha aspas. Ou seja, o estudante não está indo às ruas por mero acaso ou porque deu na telha. É porque ele sofre sim diariamente com o péssimo transporte coletivo da nossa cidade. E aqui, vereadora Vânia, eu não quero fazer de modo algum e deixar claro nenhum juízo de valor em relação ao atual prefeito. Eu quero deixar claro que essa minha posição, estou marcando uma posição clara a respeito desse assunto, para que nós, classe política, podemos refletir sobre esse assunto. Não estou aqui apontando o dedo para ninguém que seja e nem procurando culpados. Eu acho que o nosso dever, Câmara e Prefeitura, é proporcionar o melhor para essas pessoas. Eu compreendo, vereadora Vânia, que a organização desse protesto não queira, vereador Claudemir, a presença de políticos. E eles deixaram isso muito claro. E eles, de certa maneira, têm razão. Eu compreendo a insatisfação desses jovens. A população está revoltada. E nesse caso específico, ela inverte o sentido de justiça e julga o político para que depois ele apresente a defesa. Mas isso é o sentimento das ruas. As pessoas estão, de fato, revoltadas com a classe política. Eu acho e entendo de que nós jamais, queria inclusive pedir o tempo da liderança, presidente do bloco, que eu presido, que eu lidero, aliás, obrigado, para falar sobre subestimar a inteligência das pessoas. Nós observamos, por exemplo, a mudança repentina da Prefeitura de Palmas
para o prédio, para o imóvel do proprietário concessionário do transporte coletivo de Palmas. Sendo que a gente sabe que pelo valor de mercado, esse aluguel sairia em algo em torno de R$150 mil, e hoje o que se paga é 80, ou seja, quase a metade. A gente não pode, e aqui eu não estou dizendo de maneira alguma que existe algo ou alguma relação. O que eu estou observando é que as pessoas observam isso, as pessoas leem, acompanham, e de certa maneira ficam revoltadas com essa situação. Como eu disse, o sentido de justiça está invertido. Quando as pessoas observam uma situação dessa, ela já aponta o dedo e já fala, olha, tem algum problema aí. E eles fazem isso, de certa maneira, com razão. A gente sabe que foi prometido, não só pelo prefeito eleito, aliás, por todos os candidatos, que dariam solução ao monopólio do transporte coletivo de Palmas. E não foi dado nem um passo nesse sentido. E agora nós, classe política, e aí eu estou me incluindo nisso, estamos discutindo esse assunto. Ou seja, é natural de que as pessoas repudiem. Ah, vocês não falaram nada e agora que nós vamos manifestar que vocês vão falar alguma coisa. Eu enxerguei como positivo a posição do nosso prefeito de dizer que vai receber uma comissão que representa esse movimento e ele fez um compromisso de que dará encaminhamento. Isso é muito bom, isso é salutar, é saudável. Eu entendo que nós, presidente Major Negreiros e os 19 membros dessa casa, possamos fazer a nossa parte. Eu queria fazer um chamamento para que esse debate, ao final, vereador, por favor. Tranquilo. Eu queria que esse debate não fugisse, vereador Joel, a essa Casa de Leis. Até porque esse manifesto que vai acontecer na quinta-feira é contra todos nós políticos. Eu acho que essa Casa de Leis, ela nada mais, nada menos, vereador Lúcio, que representa todos os cidadãos, inclusive esses que vão manifestar. E aqui nós podemos sim pagar um preço e ser chamados até de oportunistas por estar discutindo essa matéria nesse momento tão de conflito, mas eu entendo que nós, vereadores de Palmas, não podemos deixar de marcar e demarcar uma posição clara. Eu entendo, vereador Lúcio Campelo, que nós todos, e aí me incluo nisso, não podemos ser omissos a essa questão. Essa pauta, ela tem que ser nossa, ela tem que ser da Câmara de Vereadores de Palmas, em discutir o que é melhor para esses cidadãos que pegam esses ônibus todos os dias. E aqui, presidente, eu não estou fazendo juízo de valor de quem quer que seja. Da gente sentar à mesa junto com o prefeito e os 19 membros dessa casa para discutir esse assunto. Que a gente possa indicar um membro desse parlamento para o Conselho Municipal de Transporte e Mobilidade, inclusive já tratei desse assunto com o nosso presidente, para propor a criação de uma política de transporte e poder fiscalizar e operar e avaliar o transporte coletivo da cidade, que a gente possa cobrar da secretaria, do órgão responsável da prefeitura, que também opere esse transporte de maneira correta, e que a gente possa, num médio prazo, elaborar um novo plano de mobilidade de transporte dessa cidade. E tudo isso, quem pode fazer somos nós, os 19 vereadores dessa casa. Para que lá no futuro, a gente possa ter o reconhecimento daqueles que hoje estão, com razão, protestando. Eu entendo que esse chamamento desses jovens, desses manifestantes, ele tem direção. É a nós, vereadores, e ao prefeito desse município. Os poderes constituídos da cidade de Palmas, a nossa capital. Eu quero encerrar o meu pronunciamento e dar a parte para o meu colega vereador Joel Borges, lembrando o bordão que está sendo difundido em todo o Brasil, que é: o gigante acordou. Eu acho, vereadora Vânia, que a gente tem que respeitar esse gigante e fazer a nossa parte. Meu muito obrigado pela atenção de todos.